Sabe, em algum lugar esquecido aí perto de São Paulo, existe um prédio que parece guardar todos os ecos de dor e desespero que a gente pode imaginar. É um lugar onde as paredes, elas ainda sussurram os segredos de um passado bem sombrio. Pois é, esse é o Sanatório São Bartolomeu. E a fama dele já diz tudo. Não é só um lugar que assombra, mas que de alguma forma transforma quem se atreve a passar uma noite lá dentro. E é exatamente isso que o nosso protagonista está prestes a descobrir, da pior maneira possível. Agora, pensa bem, para Daniel, um jovem que está meio perdido nos próprios problemas, essa oferta parece simples, sabe? Quase boa demais para ser verdade. R$ 500 por noite só para vigiar um prédio abandonado. Mas como a gente vai ver, o preço para trabalhar ali, é muito, muito mais alto. E claro, o Daniel aceita o trabalho. Ele só precisa passar as noites no sanatório, um lugar que está oficialmente fechado desde 1938. Parece fácil, né? Vigiar corredores vazios e silenciosos. Só que o silêncio nesse lugar engana, e muito. É aqui que a coisa começa a ficar sinistra. A segunda parte da descrição do trabalho muda tudo. Não é só para manter as pessoas fora, é para garantir que algo fique lá dentro. A grande questão é, o quê? Antes de começar o primeiro turno, o Daniel recebe uma lista. E olha, não são sugestões não, são as regras, a única proteção que ele tem. Vamos dar uma olhada em algumas das mais peculiares. Imagina a cena, no meio da madrugada, sozinho num prédio abandonado, e a instrução oficial é para ignorar som de choro. Isso já deixa uma coisa bem clara, e de um jeito aterrorizante. Ali dentro, os seus sentidos não são confiáveis. E isso eleva o suspense para outro nível. Não é só sobre ignorar sons, mas sobre se proteger de algo que está ativamente ouvindo. Algo que pode, de alguma forma, usar seu nome contra você. As próprias paredes têm memória. E essa talvez seja a regra mais apavorante de todas. A sua única saída pode se transformar numa armadilha. A cor de uma chave decide se você vive ou... Bem, a regra não diz o que acontece se você abrir. E é isso que dá mais medo, né? Então, o Daniel aprende rapidinho que o perigo não vem só dos fantasmas dos antigos pacientes. O próprio sanatório parece ter uma consciência. Vamos ver como isso se manifesta. Olha que genial essa descrição. Ela transforma o cenário de uma simples construção para uma entidade viva, que pulsa. O prédio não é um objeto passivo, ele reage à presença de quem entra. E isso aqui ilustra perfeitamente o quão maligno é o lugar. A geografia do sanatório não é fixa. É tipo um labirinto que muda de forma para confundir e prender as vítimas. Simplesmente não tem como confiar no caminho de volta. Então, o ponto principal é este. O sanatório não é assombrado. Ele caça. Ele se alimenta da energia, do medo e, quem sabe, das almas de quem entra ali. É uma criatura predadora disfarçada de arquitetura. E quando a história parece que não pode ficar mais sombria, uma revelação muda tudo. A presença do Daniel no sanatório não é um acidente. A história dele está totalmente entrelaçada com esse lugar. Aí está a primeira peça do quebra-cabeça, uma conexão familiar com o tal de Dr. Kian, uma figura sinistra ligada às experiências macabras que rolavam no sanatório. De repente, a história do Daniel se torna algo muito pessoal. Essa frase, dita por uma entidade demoníaca para o Daniel, redefine completamente a história. Não é só um trabalho amaldiçoado, é um destino de família. Uma dívida que foi passada de geração em geração. E essa é a pergunta que fica no ar. Que tipo de pacto poderia exigir um sacrifício tão terrível de uma família inteira? A luta do Daniel não é mais só pela própria sobrevivência, mas para entender e talvez quebrar um ciclo de condenação. O horror só aumenta, chegando num ponto de ruptura onde o Daniel é forçado a tomar uma decisão impossível, com a vida do melhor amigo dele em jogo. A entidade de sanatório não se contenta só em aterrorizar. Ela oferece barganhas, torcendo a esperança e o desespero do Daniel. A vida do amigo dele, o André, agora depende diretamente de uma decisão que ele tem que tomar. A oferta é tão simples quanto cruel. O poder de salvar o amigo está nas mãos dele, mas a que custo? A voz não diz qual é o preço, deixando Daniel sozinho com o peso de uma escolha que, com certeza, vai marcar ele para sempre. E é esse o verdadeiro terror psicológico da história. Não são só os sustos ou os monstros nos corredores. É a alma sendo corroída, a percepção de que cada decisão ali dentro tem consequências eternas. Essa reflexão final deixa a gente com um pensamento bem perturbador. E se o prédio for só um gatilho? E se o verdadeiro horror, a prisão de verdade,
for a escuridão que a gente carrega dentro da gente. A linha entre o mal de fora e o de dentro simplesmente desaparece. A história completa do Danielo, das regras e desse pacto que assombra a família dele, está toda nas páginas de Sanatório São Bartolomeu. É uma narrativa que explora aquele medo que continua com a gente, sabe? Muito depois que a gente fecha a porta.